Companheiras e companheiros, como já falei para vocês no começo, sendo uma noite histórica, sejam muito bem-vindos à Casa do Trabalhador e da Trabalhadora. Esse espaço é literalmente democrático, é a casa de todos aqueles que acreditam na democracia, é a casa dos metalúrgicos, do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. É sempre um enorme prazer para nós recebermos cada um de vocês. Eu sou o Marcelo, aqui conhecido como Marcelinho, e nessa noite serei o mestre de cerimônias, o MC de vocês, mais uma vez, né? Nós somos aqui uma festa da democracia, nós somos do campo progressista, nós temos aqui diversas autoridades, pessoas que fazem a história acontecer ao longo da vida, representantes de vários partidos também. E nessa noite, como já falei no começo, é uma noite histórica, e o sindicato tem a alegria de estar junto com vocês mais uma vez. Eu quero pedir licença para vocês para convidar dois companheiros de luta aqui, e antes que eles entrem no palco, eu quero falar um pouquinho de cada um deles, para que a gente possa recebê-los aqui, beleza? Um deles é dirigente sindical, é presidente dessa casa e também fundador. Um dos fundadores do Somos Mais, esse espaço democrático que nós acreditamos que está fazendo a diferença no estado de São Paulo. O outro, eu quero pedir licença para ler para vocês, foi líder estudantil e militante histórico contra a ditadura, exilado político, combatente incansável pela democracia, fundador e articulador do PT. Ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, símbolo de resistência à democracia. Convido Leandro Soares e Zé Dirceu. Palmas, galera! Todo barulho para eles! Aqui está nas praças, quem disse que morreu? Aqui está presente a juventude Zé Dirceu. Nas ruas, nas praças, quem disse que morreu? Aqui está presente a juventude Zé Dirceu. Palmas, galera! Companheiras e companheiros, nós queremos pedir aqui para que o nosso presidente dos sindicatos metalúrgicos, Leandro Soares, faça as saudações iniciais, toda a apresentação. Lelê, é com você a partir de agora. Boa noite a todos e a todas, boa noite aos companheiros e às companheiras. Marcelinho agora, além de nosso dirigente sindical, uma liderança nossa aqui sindical, da executiva dos metalúrgicos, agora é nosso animador de eventos. Nosso apresentador aqui de eventos, Yarinha, aqui também, que está sempre contribuindo com a gente. Bem, muito feliz, que dia espetacular. Eu acredito que nós temos sido muito abençoados ou presenteados dentro desse ano, né, gente? Porque, assim, ter o ano que nós tivemos aqui no que diz respeito à questão política partidária, de enfrentamento, de contraponto, e ter o presidente Lula 3 vezes na nossa cidade em 6 meses. E agora ter o Zé, pode finalizar o ano que eu acredito que Sorocaba e região aqui, tudo que nós poderíamos conquistar, construir, inclusive, em termos de fortalecimento do campo progressista, nós conseguimos conquistar, construir, e estamos avançando cada vez mais. E ainda mais, depois agora de Bolsonaro condenado e sem anistia, nós não poderíamos anistia, sem anistia, sem anistia, sem anistia, sem anistia. Então, eu acredito que só a presença do Zé, e eu digo assim, Zé, porque nós somos amigos também, assim como o Lula virou nosso best friend, agora tenho um amigo para fortalecer meu ciclo de amizades, mais um dentro desse bando de amigos que nós temos aqui no dia de hoje, de companheiros e companheiras. Então,
Então, só a presença do Zé por si só já era um grande evento, sem sombra de dúvida, aqui para nos prestigiar, né, Geninho? E ainda mais trazendo ainda essa boa notícia da condenação do abominável, que se diga assim de passagem, e inclusive pagando por tudo que ele fez, ou que ele tentou fazer contra a nossa democracia, contra a nossa soberania. Mas eu não vou me estender muito, eu gostaria aqui, em nome do Zé, cumprimentar todas as lideranças, cumprimentar aqui parlamentares, cumprimentar as lideranças sindicais, lideranças partidárias, movimento social, a nossa juventude, nossas mulheres, em nome da nossa companheira Yara, nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores aqui em Sorocaba. Eu gostaria de cumprimentar todos os presidentes do Partido dos Trabalhadores que estão aqui presentes e as nossas companheiras guerreiras que aqui estão no dia de hoje. E, Zé, para nós é uma satisfação gigantesca, um prazer enorme. Fica para a história, realmente, da nossa cidade, da nossa região. E ter a sua presença aqui, eu acho que só reafirma o compromisso do trabalho que nós temos realizado frente à reconstrução e o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente do campo progressista. Nós temos trabalhado fortemente nisto. A companheira Yara, agora há pouco, nós estávamos conversando sobre a unidade que nós construímos aqui em nome da companheira, inclusive em toda a nossa região, de nós elegermos presidentes e presidentas do nosso partido dentro da questão da unidade, que é importantíssimo, porque o momento requer, mais do que nunca, que o partido se unifique e se fortaleça, até porque os desafios ainda são gigantescos. O fascismo aí está, e nós precisamos combater o fascismo. O nosso maior inimigo, hoje, sem sombra de dúvidas, é o fascismo representado pelo bolsonarismo no nosso país. E aqui, o Somos Mais, eu acredito que você está vendo aí, o pessoal vestido de Somos Mais, é um movimento que Sorocaba aqui vem construindo, vem dialogando, vem fortalecendo, vem dialogando com o Estado inteiro, para que a gente possa unificar forças progressistas, para que a gente, em várias mãos, com várias cabeças, nós possamos aí trabalhar fortemente para que o ano que vem a gente possa reeleger nosso presidente Lula, que esse é o maior desafio nosso, e esse é o nosso maior compromisso, que é a reeleição do nosso presidente Lula ano que vem, e eleger o maior número possível de deputados federais, deputados estaduais, senadores, porque será mais do que nunca necessário a gente fortalecer o campo progressista para que a gente, institucionalmente, possa fortalecer a nossa luta nas instituições. Tanto é o que a gente tem visto, o que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados, o que está acontecendo no Senado do nosso país, e a extrema-direita já elencou quais serão as suas prioridades. E a prioridade é eleger um Senado forte. Então, nós, quanto esquerda, quanto campo progressista, não podemos, de forma alguma, nos eximir dessa responsabilidade, desse compromisso, e a doação e a unidade para o ano que vem será importantíssimo para reconduzir nosso presidente Lula à vitória e dar continuidade a todo esse processo de reconstrução e de fortalecimento do nosso país. Então, eu paro por aqui e agora eu passo, com certeza, sem sombra de dúvidas, para uma das maiores lideranças que o campo progressista, que o Partido dos Trabalhadores já teve na história desse país, é o companheiro Zé. Fica com você, meu querido. Forte abraço. Uma boa noite a todos os companheiros e companheiras. Na pessoa do nosso presidente Leandro, eu cumprimento todos os companheiros, e na pessoa da nossa presidente Yara Bernardi, cumprimento todas as companheiras. Eu creio que nós estamos vivendo o momento histórico mais importante da história da nossa nação. Por que será que o Trump adotou uma política de agressão comercial, política e militar ao Brasil? Porque já houve uma ameaça militar. Em primeiro lugar, porque há um movimento internacional conservador de extrema-direita que se articula e procura vencer eleições ou derrubar governos em todo o mundo. Vamos lembrar que nós tivemos, na nossa história do Brasil e da América Latina, uma fase de ditaduras militares, todas elas pelas mãos dos Estados Unidos, inclusive o golpe militar de 64 no Brasil, que houve uma intervenção militar também, porque a frota americana veio para o Nordeste. E as gravações das reuniões do Lyndon Johnson e as gravações e documentos do ex-embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, mostram claramente
que houve uma intervenção direta dos Estados Unidos no golpe de 64. Depois nós tivemos os golpes parlamentares em Honduras, na Bolívia, no Paraguai, no Brasil. Foi uma nova forma de mudar governos. E no mundo todo nós tivemos a Primavera Árabe e tivemos o meio militar, porque a intervenção americana no Afeganistão, no Iraque, na Líbia e na Síria, vejam bem, foi destruída o Iraque, a Líbia e a Síria. Os países foram destruídos. Até hoje, a Líbia tem 3 governos, 3 exércitos, a Síria é um país devastado. E nós estamos assistindo um genocídio e a destruição, praticamente, de Gaza e a ocupação da Cisjordânia, ou seja, uma guerra genocida e que nega o direito a um povo. E hoje o Trump fala em anexar o Canadá. Veja bem, o Canadá, que é o maior aliado dos Estados Unidos, inclusive nas guerras, inclusive na guerra do Vietnã, inclusive na intervenção no Afeganistão, e fala em comprar a Groenlândia, ocupar o Panamá. É uma articulação da direita, é uma defesa do Bolsonaro, da sua família, da extrema-direita brasileira e da direita brasileira, porque a direita brasileira não se manifestou expressamente contra a intervenção dos Estados Unidos nos nossos assuntos internos e nem se manifestou claramente contra o tarifaço. Quando os Estados Unidos pressiona pela anistia contra as decisões do Supremo com relação às Big Techs, contra o PIX, será que é só isso? Eu tenho repetido que nós mesmos, brasileiros e brasileiras, não nos damos conta do que nós somos, do que o Brasil representa no mundo. O Brasil é o 5º país em território do mundo, é a metade em território, população e produto interno bruto da América Latina. É o 8º em população, porque a Nigéria e a Indonésia nos passaram. E é uma das 10 maiores economias do mundo. Não há país rico como o Brasil, porque nós não temos inverno. Todos os outros países continentais, com riqueza e que contam no mundo, que são poucos, são 13, 14, 15 países, eles não têm o que nós temos, que é 3 safras por ano. E a riqueza energética que nós temos. E o Brasil é o único país, mais 4, que reúne 3 condições: mais de 200 milhões de habitantes, mais de 2 trilhões de PIB e mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Mas nós não temos poder tecnológico nuclear, os outros têm. O Brasil, portanto, é um país que em 10 anos, 20 anos, vira uma potência, em todos os sentidos, inclusive militar, tecnológico e militar. Como aconteceu com a Coreia, com o Japão, que se transformaram em potências não militares, porque são desarmados, ainda fruto da Segunda Guerra Mundial, ou a China, que em 40 anos se transformou na maior potência do mundo. Só não é maior que os Estados Unidos por causa das bases militares, do poder militar, do dólar e das Big Techs. Portanto, para onde vai o Brasil, irá grande parte da América Latina. E mais, se o Brasil integra a América do Sul, porque esse era um objetivo da política externa brasileira, foi perseguido pelo presidente Lula, inclusive com a criação da Unasul, significa um mercado de 400 milhões. E significa uma segunda União Europeia. E se nós nos aliamos aos BRICS, à China, à Rússia, à Índia, à África do Sul e aos países que agora aderiram, como o Egito, a Arábia Saudita, os Emirates, é a metade praticamente do mundo. Vamos lembrar que o mundo já teve uma moeda, que era a libra esterlina, com o padrão ouro. Ela foi substituída pelo dólar. E o dólar hoje é uma arma política, econômica e militar, porque é aplicado como sanções e está perdendo a credibilidade. E a revolução tecnológica, vamos lembrar do PIX.
O ataque ao Pix não é só por causa da concorrência com os cartões de crédito, é que o Pix praticamente pode virar uma moeda, né? Já é uma moeda na prática. Como o Brasil tem essa população, tem o desenvolvimento agrícola que nós temos e tem soberania energética, e podemos ter soberania tecnológica e financeira, a política dos Estados Unidos é deter o fio da história. Porque também nós temos que nos perguntar de onde nós viemos. Né? De onde nós viemos? Quem somos nós? Nós somos muito jovens. Esse país, há 130 anos atrás, era uma fazenda escravocrata. 130 anos. Eu estou com 80. Então, só 50 anos separa do meu nascimento do que o Brasil era. E, no final do século XIX, os ingleses se deram conta do que era o Brasil, os britânicos, e investiram no telégrafo, na ferrovia, nos portos, na urbanização da cidade e nos bancos. E criaram as bases para o Brasil moderno do início do século XX, porque a imigração europeia e a Primeira Guerra Mundial criaram as bases para duas questões: a urbanização do Brasil e a industrialização. A escravidão não veio acompanhado dos dois elementos que podia transformar o Brasil: a terra, o acesso à terra, e ao voto. Porque até 30 o Brasil não teve democracia. A mulher só votou em 46, o analfabeto em 88. Esse Brasil do século XX, que já se inicia com a aceleração da industrialização por causa da Primeira Guerra Mundial, é o Brasil que vai criando a classe operária industrial e vai diferenciando aquele país de senhores e escravos, e depois o país de senhores e servos da gleba. Porque, na verdade, como nós não tivemos uma reforma agrária e nem liberdade política, a imensa maioria dos brasileiros que viviam mais de 2/3 na zona rural não tinha direitos e vivia dependendo dos proprietários de terra, barracão, os coronéis, os exércitos particulares, a pobreza. A industrialização e a urbanização cria uma classe trabalhadora, aos poucos vai criando. Mas não foi ela que foi protagonista do Brasil entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Num primeiro momento, foram as classes médias, daí o tenentismo. Né? Não foram os sindicatos. Os sindicatos se levantaram pela primeira vez e se constituíram em 17, aqui em São Paulo e no Rio. Foi uma greve vitoriosa, barbaramente reprimida depois, era 8 horas de trabalho e proibição do trabalho infantil. Essa greve, muitos de nós aqui conhecemos a história do movimento sindical brasileiro, os jornais eram em catalão, em galego, em calabrês, não era em português, porque a classe operária... E essa classe operária, ela, junto com a industrialização e a urbanização, ela vai crescendo. E surge um partido que foi criado em 1922, dia 25 de março, que é o Partido Comunista Brasileiro. Mas ele nunca teve a possibilidade de, em democracia, se desenvolver. Ele é reprimido em 1935, depois de uma insurreição militar. Durante os anos 10 e 20, houve um debate político no Brasil, acadêmico, ideológico. A aristocracia rural queria branquear o Brasil e fez leis para isso. E a imigração era um caminho. E ela negava que o Brasil pudesse ser um país civilizado porque não era branco. Mas o argumento, na verdade, era preservar a propriedade privada, a hegemonia política e as instituições da República Velha, que, inclusive, eram as eleições que não votava 5% dos brasileiros e brasileiras, mas eram falsas, eram fraudadas. E ela dizia que o Brasil jamais poderia ter indústria. E, vejam bem, foi um empresário intelectual, político, Roberto Simons, que, aliás, é um dos fundadores da Fiesp, que fez uma batalha política e ideológica para convencer
que o Brasil, sim, poderia ter indústria. É a Revolução de 30 que muda isso. É o getulismo, queiramos nós ou não. Porque o Brasil, com a depressão de 29, que foi uma devastação para a classe trabalhadora nos países capitalistas e nas colônias, de fome, miséria, pobreza, porque nós falamos da Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Europa, custou 1 milhão de mortos, e falamos da Segunda Guerra Mundial, que custou 100 milhões de mortos, destruiu a Europa, o norte da África, grande parte da Índia, da China, Tailândia, Malásia, Birmânia, Coreia, o Japão. Veja bem, foi uma devastação. Toda a Europa, grande parte da União Soviética, até Moscou, até o sul, Leningrado, devastou a Alemanha, a Polônia, esses países para onde as tropas passaram. Mas a verdade é que essas guerras produzem uma mudança no Brasil fundamental, que é, de novo, a industrialização do Brasil. O Getúlio, e na década de 30, nesse país houve um partido fascista de massas, com apoio popular, que tentou tomar o poder pela força, assaltando o Palácio do Catete, depois da insurreição comunista de 35. O Getúlio implanta uma ditadura militar-civil. Não foi golpe de Estado, fala de Estado Novo, não. O Exército foi o elemento principal do Estado Novo. Por quê? Porque já o mundo estava em guerra. Já o nazifascismo era uma realidade na Europa. Tanto na Itália, desde 23, na Alemanha e no Japão, porque nós esquecemos o Japão, né? Mas o Japão ocupou toda a Ásia. Em 2013, em 1913, o Japão ocupou a Coreia, escravizou o povo coreano e ficou até 47 na Coreia. Vamos lembrar disso. O Exército brasileiro queria industrialização para modernizar o Exército. E grande parte apoiava a entrada do Brasil ao lado da Alemanha, da Itália e do Japão. Por fim, pelo peso dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, o Brasil entrou na guerra ao lado do eixo, dos aliados, da Grã-Bretanha, da França, da Rússia e dos Estados Unidos. O Getúlio recebeu a promessa dos americanos de armar o Brasil, que era o óbvio, para levar as tropas. Aliás, os americanos e os aliados só invadiram a África por causa da base aeronaval em Natal. Seria impossível ser isso. Mas o Getúlio exigiu 2 premissas para entrar na guerra: aço e energia. Veja bem, coisa fantástica. O aço e a energia corresponde hoje à robótica e à inteligência artificial, ou à internet e à automação de 20 anos atrás. E ele faz Volta Redonda e a Companhia Hidrelétrica de Paulo Afonso. E consolida uma legislação trabalhista e ganha apoio da classe trabalhadora. Tanto é que ele volta nos braços do povo e forma um partido, o PTB, que a classe trabalhadora vota no PTB de 46 a 64. O PTB chegou a ter 136 deputados em 62. Era uma das razões do golpe de Estado, que não aparece na nossa história, era a força do PTB. Tanto é que o Jango, depois, é eleito vice-presidente 2 vezes, direto, né, porque era separado. É eleito do Juscelino e é eleito do Jânio. O Getúlio, quando volta ao governo, ele fortalece a Vale do Rio Doce, cria o BNDES, a Petrobras, a Eletrobras, fortalece o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, cria a SUMOC, que viria a ser o Banco Central, e cria a Camex, que viria a ser... E inicia uma política de distribuição de renda via o salário mínimo e uma luta pelo controle das riquezas nacionais contra a remessa de lucro e contra o capital estrangeiro no Brasil. E é levado ao suicídio. Quando Getúlio ganha a eleição, os militares e a UDN, na luta contra o Estado Novo, formou-se uma frente. Essa frente rompeu-se depois, criou o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e a UDN. Eu, como sou filho de udenista e cresci numa família católica udenista, onde tinha retrato do Eduardo Gomes, que foi um dos tenentes. Eduardo Gomes é o sobrevivente, porque os tenentes assaltaram, está lá até hoje,
o Forte de Copacabana, e saíram para enfrentar as tropas federais, 18 combatentes, e morreram os 17, menos Eduardo Gomes. Aliás, tem uma placa e uma estátua desse combate. Em 24, São Paulo foi tomado pelas forças revolucionárias contra a República Velha. Miguel Costa, que comandava a Força Pública, se levantou com os regimentos de infantaria, e Joaquim Távora, que é o nome da rua, lá na Vila Clementina, irmão de Juarez Távora, morre combatendo. Essa cidade foi tomada e foi bombardeada pela aviação federal e por tropas do governo federal com canhões Krupp, que atacavam os bairros operários que aderiram à revolta de 24, os canhões atiraram no Brás, na Moca, nos bairros operários. E Miguel Costa foge pela Noroeste e se encontra com o Prestes e cria a Coluna Prestes. E os tenentes participam da Revolução de 30, menos a ala que Siqueira Campos, que morreu voltando para o Brasil no acidente de avião durante os anos 20, e Prestes. Então, esse país que o getulismo vai conformando é o país da democracia e ditadura e industrialização. E tem um fator que vai ficando, que é a terra. Veja que fenômeno. Você sabe que hoje os documentos do Partido Comunista Chinês mostram que os chineses estudaram a Coluna Prestes, que chamava no começo Coluna Miguel Costa, porque o Prestes era um grande estrategista militar, acabou liderança. Quando a Coluna Prestes percorre o Brasil, ela não levantou um campesinato, ela não conseguiu a adesão do campesinato, ao contrário do Mao Tse-tung, que levanta o campesinato chinês, inclusive para fazer uma guerra contra o Japão, com a direita nacionalista Chiang Kai-shek, e depois uma guerra contra o Chiang Kai-shek. O campesinato brasileiro só vai participar da vida política brasileira porque a grande questão é quando que a classe trabalhadora se torna cidadã brasileira. Porque o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, traz a educação, por causa do desenvolvimento tecnológico. O voto e o direito de greve de sindicato traz a liberdade e a classe operária vai se desenvolvendo, vai virando a maioria no país. Quando a mulher ganha o voto e depois o analfabeto ganha em 88, ela vira a maioria do país. E como é que ela votava? Ela apoiou Getúlio. Quando Getúlio se suicida, eles deram um golpe de Estado. Quem derrotou o golpe de Estado? O povo carioca das grandes cidades, que empastelou e pôs fogo em toda a sede dos partidos de direita, até do Partido Comunista, em todos os jornais da direita. E o golpe é derrotado. E o Juscelino ganha a eleição, de certa forma, como continuidade do getulismo, continuidade da industrialização, continuidade da democracia, porque dão um golpe no Juscelino. E o exército se divide, e o Lott dá um contragolpe e dá posse para o Juscelino. E o Juscelino retoma a industrialização. E a classe trabalhadora passa a votar no PTB, como eu disse. A industrialização do Juscelino é a indústria automobilística, a indústria linha branca. E o Juscelino faz a infraestrutura do país, Três Marias e Furnas, desde que ele era governador, faz a Belém-Brasília, começa a integrar o Oeste ao Brasil, Centro-Oeste, faz Brasília. Um visionário. Um visionário. E ia ser eleito presidente em 65. Tenho certeza absoluta. Foi uma das razões porque ele foi cassado, porque ele votou a favor do mandato indireto para o Castelo Branco. E depois foi cassado e foi para o exílio, e depois foi assassinado, tudo indica. Os militares tentam dar um golpe em 61, porque os militares ganharam 3 eleições no Brasil junto com a direita. Olha como eles foram piorando. Jânio Quadros, Collor e Bolsonaro. Só pioraram, né? Mas ganharam. E, nesse país, a classe trabalhadora já votou no Adhemar de Barros, já votou no Maluf, já votou no Jânio. Porque a classe operária foi se formando, ela foi sendo disputada pelo pensamento liberal, autoritário, de direita, pela Igreja Católica, de direita, até a década de 60, vamos lembrar disso, poderosa, ao lado do governo, como foi. O Brasil foi um Estado católico, só se tornou Estado laico
com a República. Aliás, a questão militar e a questão religiosa são as duas crises, né, da monarquia brasileira. Então, a classe trabalhadora já está em disputa na sociedade brasileira. Mas ela nunca perdeu o fio da história. O fio da história é um Brasil soberano, democrático. Quando fala industrializado, é porque ele é autônomo, ele é capaz de se empoderar da tecnologia que o capitalismo vai desenvolvendo e que o mundo vai desenvolvendo. Vem o golpe de 61, e quem derrota o golpe de 61? Primeiro o Brizola, porque ele diz, não, nós vamos resistir com armas, vamos fazer uma guerra civil. E ele arma o povo de Porto Alegre, porque ele tinha armas. Naquela época, as forças públicas, inclusive de São Paulo, importavam armas, importavam tanque, avião. No Estado Novo, o Getúlio centraliza o país, queima a bandeira de todos os estados, cria um Estado centralizado, corporativo, mas os estados voltam a ter poder depois. E ele divide o Terceiro Exército e chama o povo todo brasileiro à luta. E a Central Sindical, a UNE, as ligas camponesas, pela rádio. Você vê que o Brizola foi um visionário. As redes, hoje, ele criou a cadeia da legalidade, todas as rádios para mobilizar o povo, e derrota o golpe. E o Jango assume com parlamentarismo, porque faz uma concessão, mas com plebiscito de 63. O povo derrota o parlamentarismo e o Jango começa as reformas de base. Por que o Jango foi derrubado? Porque o Jango fez a reforma agrária. Ele fez um decreto que todas as terras dos dois lados nas rodovias federais seriam terras para a reforma agrária. Reforma bancária, reforma tributária, reforma universitária e reforma urbana. E também manter a postura do Brasil, uma política externa independente, com os não alinhados, que era o Nehru, o Tito, né, que era um alinhamento internacional, o Nasser, de governos nacionalistas, burgueses, que tinham apoio popular, que não se alinhavam nem com os Estados Unidos e nem com a União Soviética, nem com a União Soviética, com a Rússia. Veja bem, os militares dão um golpe de Estado, com participações americanas, e ficam de 64 até 85 no poder. Como é que o povo brasileiro reagiu? Porque aí vai... Como é que nós surgimos, nós que estamos aqui hoje? O povo brasileiro derrotou a ditadura em Minas e no Rio na eleição de 65. Eu sei porque, como eu sou mineiro, e eu já estava na política naquele momento, que eu fui criado numa família politizada, tive o privilégio do sócio do meu pai ser PTBista, então eu via o retrato do Getúlio e do Eduardo Gomes. Talvez por isso que eu sou aliante, gosto de fazer aliança, tudo isso, desde aquela época, desde a minha formação. O povo brasileiro derrotou, eles deram um golpe dentro do golpe, proibiram a eleição para presidente, governador, capital, área de segurança nacional, que eles inventaram, né? E extinguiram os partidos, censuraram a imprensa e baixaram a repressão em quem? A classe média que estava lutando contra a ditadura. Porque a repressão nas ligas camponesas no movimento sindical foi fortíssima. Demissão de centenas de milhares de trabalhadores, exílio para milhares de trabalhadores, prisão, assassinatos. Foi muito forte a repressão, a gente não faz ideia. Depois veio a repressão do terror da era Médici. Mas a classe trabalhadora os derrota. E o movimento estudantil se levanta contra a ditadura, a geração de 68, que nós fazemos parte, que hoje já está chegando nos 80, e a classe média apoia, principalmente professores, funcionários públicos, intelectuais, artistas, pequenos comerciantes, e a ditadura se dá conta e começa a resistência armada. Vem o ato nacional número 5, e o país passa 4 anos de terror. Mas o que acontece? Mesmo no terror, tem eleição em 72, voto nulo, branco e abstenção dá quase a metade. Tem eleição em 74, o que acontece? Olha, veja só. O MDB apresentou as candidaturas, muita gente deu o nome para poder completar a chapa. 16 de 21 senador, 44% da Câmara. Foi o povo que derrotou a ditadura. E a ditadura ficou esperneando, no jus esperneando, até ser derrotada em 85, indireta, porque já
em 78, o MDB elegeu o presidente no colégio eleitoral. E o que surge de novo entre 74 e 78? A classe operária moderna, já da indústria mais avançada, já nas grandes cidades brasileiras, vivendo, inclusive, um padrão de vida melhor que dos bairros das periferias das grandes cidades, grande parte veio do Nordeste, entra na luta política. E surge aquela voz rouca, lá em São Bernardo, do Lula. É uma nova classe operária. Ela tem outro nível de formação. E ela se alia com setores do empresariado que pedem o fim da ditadura, com as forças que estavam clandestinas, como MR8, MEP, Convergência Socialista, Partido Comunista do Brasil, aqueles que tinham participado da luta armada, e começa a criar o que virou depois o movimento das diretas, e vai virar depois a Constituinte, as emendas Constituinte, e deu, inclusive, para o Tancredo a base popular de massa para ele ir para o colégio eleitoral com o apoio da maioria do povo brasileiro. Então, daí que nós viemos. Esse é o nosso fio da história. Essas são as contradições no Brasil, que não foram resolvidas. A primeira democrática, que nós resolvemos na Constituição de 88, e esse pacto democrático foi quebrado pelo PSDB, pelo Aécio, e pelo golpe contra a presidenta Dilma. E o Pacto Nacional, que foi criado na Constituição de 88, porque a Constituição de 88... A Constituição de 88, um país precisa de instrumentos para ele se desenvolver. E, no século XX, os bancos públicos, as estatais, o mercado interno e o desenvolvimento tecnológico e o sistema financeiro do país, se nós olharmos para a China, o papel dos bancos públicos chineses e do seu mercado interno e das estatais foi fundamental, e do desenvolvimento e da inovação tecnológica. O Brasil vinha nesse caminho. Vamos lembrar da batalha da informática. Quem lê as memórias do Celso Furtado, vê ele relatar que a única questão que os americanos faziam questão de discutir conosco, quando nós fomos para o default, não pagamos a dívida externa, era a informática. Tem que acabar com a informática, nós fazemos um acordo. Como agora é as big techs. Agora é o acesso à tecnologia do Pix. Agora é o acesso à robótica e à inteligência artificial. Essa é a batalha. E, principalmente, a batalha financeira. Essa é a questão principal. Quando nós saímos da Constituição de 88, nós saímos com o Estado Nacional, a empresa nacional de capital nacional. Nós saímos com as estatais e os bancos públicos. O que significa os bancos públicos? 50% do crédito da poupança brasileira. Poucos países do mundo têm isso. Nós temos. O que significa a Petrobras? Um país como o Brasil, um país tem que tirar impostos de algum setor da economia, né? Nós tiramos da agricultura para fazer a industrialização. Hoje a agricultura não paga imposto, a mineração não paga imposto. Quem poderia pagar imposto? O 1% e os 10% dos brasileiros que têm quase 30% e quase 60% da renda nacional. Eles não pagam nem lucro, dividendo, nem imposto de renda. Mas o petróleo é uma renda nova. A Europa, se vocês observarem a Noruega, os países do Golfo, mesmo Angola, mesmo a Nigéria, mesmo a Arábia Saudita, eles se apoderam da renda do petróleo, é nacional, e investem em tecnologia, educação, infraestrutura e modernizam os seus países. A Noruega era um país pobre, miserável depois da Segunda Guerra Mundial. Quem quiser ver, assista o filme Marinheiros de Guerra no Netflix. País pobre, miserável. O petróleo mudou, porque eles se empoderaram do... Nós pegamos a renda do petróleo, criamos o Fundo Solidário, criamos a partilha, ou seja, que aquela renda, eles vêm, privatizam a Petrobras e entregam 50% da renda para os acionistas na Bolsa de Nova York, entrega 90 bilhões por ano de reais para a prefeitura e Estado. Nenhum país do mundo fez isso. E a outra riqueza que nós podemos empoderar é a renda nacional, através da estrutura tributária.
Mas essa está de ponta cabeça. Quem paga imposto é consumo e produção, renda, propriedade e riqueza não paga imposto. Ou seja, como é que o país vai crescer assim? Quem vai investir? Mas como o Brasil é rico, é uma potência, tem um mercado interno enorme, já tem uma base tecnológica industrial, porque nós estávamos conversando hoje sobre a indústria aqui nessa cidade. Mas aqui tinha a indústria pesada, que a Lava Jato destruiu. Tinha indústria. O Brasil era um grande exportador de serviços. O que significa exportar serviços? Você sair, começar a ir para a renda média como país. Por quê? Porque você passa a construir ferrovia, rodovia, hidroelétrica, termoelétrica, estaleiro, siderúrgica, fábrica nos outros países, infraestrutura nos outros países, que era a indústria de projeto, a indústria nacional de exportação de serviços e a indústria pesada. Porque quem criou a indústria pesada brasileira e a indústria química foi o general Ernesto Geisel, foi a ditadura. Porque a ditadura, apesar de ser uma ditadura, ela criou 2 planos nacionais de desenvolvimento. Primeiro, Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo, Plano Nacional de Desenvolvimento. Veja como é que o papel do Estado é fundamental. Até a ditadura fez isso. E o Geisel, quando veio a crise, como o Lula fez também em 28, 29, em vez dele aumentar juro, fazer austeridade fiscal, cortar gasto, ele endividou o país e construiu a indústria química, a indústria de base do Brasil. Depois do Geisel, nós não conseguimos mais ter um consenso no país. Pelo contrário, começaram a desmontar o Estado Nacional, desmontar o pacto político e querem desmontar o pacto social. O que significa desmontar o pacto social? Qual foi a grande conquista da classe trabalhadora brasileira? Porque foi ela que conquistou a democracia e o estado de bem-estar social, porque nós subestimamos que nós temos SUS. Nós vimos na pandemia. Nós subestimamos que nós temos educação pública gratuita, com merenda escolar, transporte e uniforme, pelo menos devia ser, com material escolar. Nós subestimamos que nós temos a Previdência Pública brasileira, que nós temos o LOAS, a Bolsa Família, o BPC. Isso é uma proteção, que nós temos o salário mínimo, todas as conquistas da CLT. Isso é uma maneira de se apropriar da riqueza nacional para a classe trabalhadora, além do salário. O que vem está acontecendo no Brasil é que o capital financeiro cada vez mais se apropria da renda nacional contra a participação do trabalho, inclusive a participação do lucro da produção. E esse dinheiro é esterilizado, ele não volta para o consumo nem para o investimento. Então, um país que tem tudo para se desenvolver não se desenvolve por 2 razões: concentração de renda, estrutura tributária e juro alto. Nós estamos pagando 10% de juros na dívida pública. Nenhum país do mundo paga mais que 1%, 2%. Aliás, a maioria dos países, a dívida pública é juro negativo. Negativo. No Brasil, 1 trilhão de juros da dívida pública, que vai para a mão de 1% dos brasileiros. Lógico que vai para a mão de mais 14 milhões que aplicam, tem previdência, tem fundo de investimento, mas isso vai 10%. 90% vai para a mão de 1 milhão. 1 trilhão de lucro e dividendo não paga imposto no Brasil. A metade está na mão de 400 mil pessoas. Agora nós queremos que 400 mil paguem imposto, 100 e tantas mil pessoas. O Congresso é capaz de não fazer isso. Está buscando outra fonte que não seja eles. Então, tem um toque no Brasil, um dogma, uma heresia, que você não pode falar que os ricos precisam pagar imposto, mas nós ganhamos essa batalha. Porque 2/3 dos brasileiros aprovam que tem que cobrar imposto dos ricos. Isso foi uma mudança fantástica. Da mesma maneira que quase 60% dos brasileiros dizem que não anistia. Da mesma maneira que a maioria dos brasileiros condenam a agressão do Trump ao Brasil. O Brasil está mudando de novo. Esse apoio que surgiu contra a escala 6x1 é uma coisa fantástica. Quem diria isso? Ou seja, há uma mudança no espírito da época, no espírito do Brasil nesse momento. Muitos reclamam da polarização. Eu sempre digo, não é polarização, é politização. Porque as pessoas estão polarizadas em posições porque divergem em questões concretas de como governar o país, como resolver os problemas sociais do Brasil, como resolver a segurança pública. Qual é a política do nosso governador Tarcísio Freitas? Nós conhecemos essa política.
Antes, sabe como é que chamava? Chamava Polícia Mineira, ou Capixaba, que matava. Depois, vocês lembram, Esquadrão da Morte? Primeiro contra os bandidos, depois contra nós, contra a oposição. A oposição não é porque fez luta armada, não, qualquer oposição, inclusive liberal. Depois vem, quem não se lembra que Rota na Rua é resolver tudo, do malufismo. Depois veio Tropa da Elite. Quem não se lembra dos filmes? Resolveu, só piorou, agravou e virou o que está virando o crime organizado no Brasil. E agora o Tarcísio, o governador do Rio, e outros inventaram as operações especiais, que, no fundo, vai voltar à Polícia Mineira e voltar ao Esquadrão da Morte. Nua e cruamente é isso. Não resolve o problema. Aonde está a maior reserva do crime organizado? No sistema penitenciário. Ou não é? Mas aí de financiamento. A reserva financeira. Não, você tem razão. Eles querem reformar as penitenciárias? Não, pelo contrário. Como eu tive o privilégio de ficar preso 40 meses, né, no regime fechado, eu conheço o sistema penitenciário, já conheci na época da ditadura também, que eu fiquei preso 1 ano. Se bem que lá as condições eram outras. Né? A metade dos jovens presos por tráfico de drogas são usuários. É só sentar e conversar com eles. E é 17 anos de prisão, não é 5, 7, não. Preso está tudo misturado, as cadeias estão caindo aos pedaços. Não tem condição nenhuma. Então, o crime domina as cadeias. Não usa inteligência, não usa informática, agora começaram. Não usa infiltração, não tem polícia de promoção. Como é que nós podemos ter uma polícia que chama Polícia Militar? Está errado já o nome, né? Polícia Militar vai fazer guerra? Não é a polícia preventiva, de proximidade, para dar segurança para os bairros, para as comunidades. É uma polícia que cada vez mais é tropa de choque, cada vez armada, parece tropa especial aerotransportada, parece fuzileiro naval, entendeu? Isso vai resolver o problema? Não vai. Fora que já se infiltrou no Poder Legislativo, Executivo, no Judiciário, virou uma empresa. O Brasil se divide em segurança pública porque eles querem uma, nós queremos outra. Mesma coisa na educação, o que eles querem? Nós vamos transformar nossos filhos em escola cívico-militar, vamos ensinar para eles e pregar que todo mundo tem que ter arma. Esse é o futuro que nós queremos para os jovens, para as crianças brasileiras? Ter educação cívico-militar, gente. Escola sem partido, que vocês sabem que é a escola conservadora, reacionária, religiosa, que é mais grave, que eles querem pôr a religião na política, no Estado e dentro da escola. Então, é por isso que o Brasil está dividido. Porque nós queremos reorganizar. Porque muitas vezes nós olhamos o governo do nosso presidente, como é um governo quase impossível, né, que eu costumo falar, porque ele ganhou a eleição, porque uma grande parte da classe média democrática, liberal, votou no presidente Lula, inclusive desse estado, na nossa capital, São Paulo. Ele não ganhou porque votou no PT, no nosso programa político de governo. Não, um programa democrático, antibolsonarista, contra o negacionismo, obscurantismo, autoritarismo, o fundamentalismo religioso, a pregação da violência, do ódio, e agora a submissão ao império. Por isso que votou. Mas o governo é minoria na Câmara e no Senado. Mas, vejam bem, não é que o Lula, porque muitas vezes parece... Não, o Lula não disse que veio. O Lula, primeiro, reorganizou o aparato burocrático administrativo que estava totalmente... Só não fechou o Ministério... O Trump mandou fechar o Ministério da Educação nos Estados Unidos. Ó, e aqui ele fez praticamente isso. O Ministério da Saúde, não precisa nem dizer que vocês lembram dos ministros da Saúde. Né? Pegou os 4 ministérios, juntou num só para não funcionar. Né? Olha a responsabilidade. Fazenda, planejamento, previdência, trabalho, depois tudo numa coisa só. Fechou cultura, esporte. Nós reorganizamos. Fizemos a PEC da transição. Reorganizamos, restabelecemos todos os programas sociais. E, veja bem, a coisa mais importante, criamos as condições para o país crescer. Os últimos 3 anos, emprego, renda
E a economia está crescendo no mundo com esse conflito. E com juros das alturas, 15% de juros de taxa Selic. Muita gente aqui, não sei quantos aqui já pegaram empréstimo consignado. Qual é a fração brasileira? 5%. Quanto é que é o juro do consignado que o governo criou, que é a metade do que era 30%? O que significa isso? Que nós dois emprestamos 10 bilhões para aposentado e para servidor público, descontamos na folha de pagamento, então 100% de segurança que vai receber, e ganhamos 2 bilhões cada ano. Em 5 anos, nós ganhamos 10, que vira 20 nosso. Aí nós vamos ganhar 4 cada ano, vamos ganhar de novo, vai virar 40. É um assalto à renda do trabalhador. O que está acontecendo na nossa economia nesse momento? Por que o Brasil não cresce, gente? Por causa da concentração de renda. O que acontece hoje? Tem a massa salarial, o trabalhador recebe essa massa salarial, aí paga de imposto e de juro 40% da renda. Então, ele deixa de consumir, de ir ao cinema, de ir ao teatro, comprar roupa, comprar um móvel novo, comprar uma televisão, viajar, fazer turismo. Ele deixa de consumir, comprar mais comida ou melhor comida. Deixa. E a economia fica essa coisa que é o voo de galinha. Por quê? Porque não tem um mercado interno potente, porque, em vez deles pagarem imposto, quem está pagando imposto é a classe trabalhadora. Por isso que ganhou apoio como ganhou. Vocês sabem que eu, conversando com um dos principais dirigentes da Fiesp, ele me disse: não existe mais ninguém que queira trabalhar de pedreiro. Ninguém. Acabou a profissão. Conversando com outro presidente da Federação da Indústria do Mato Grosso do Sul e um amigo nosso, inclusive eleitor nosso, que é dono de uma das maiores cadeias de supermercado do Centro-Oeste, de atacado e de varejo, ele me disse: empacotador, caixa, açougue e padaria, não tem mais ninguém queira trabalhar. E estava nos jornais esse assunto, eu comecei a pesquisar. Aí fui olhar o salário. Primeiro é 6 por 1, né? Salário é R$ 1.800. Eu falei: ô, meu amigo, você acha que a juventude atual vai passar 6 dias trabalhando 8, 10 horas, porque não fica só 8, o caixa com risco. Risco se der diferença, ou tem um fundo já no contrato coletivo, ou ele vai pagar a diferença. Empacotar o dia inteirinho é aquilo. Eu nunca trabalhei em linha de produção, mas eu já fui office boy, vista relações públicas, já junto, trabalhei. Quando a gente tem de 15 a 25 anos, explora a gente, mas exploram para valer, né? Você trabalha com vontade, com ânimo, você gosta de fazer aquilo e ganha aquele salário, né? Que nem o Chico Anísio falava. Aliás, eu ganhava meio salário mínimo, pedi para ser registrado, fui demitido. Não pedi aumento, não, pedi para ser... Mas foi lá no passado. O que está acontecendo? Ninguém quer trabalhar. Isso é bom, isso é altamente positivo. É ao contrário que estão dizendo, isso é politização. As pessoas... Outra coisa que enfiaram na nossa cabeça, que todo mundo é contra a CLT. Mentira. Os trabalhadores de aplicativo, o que eles estão pedindo? Proteção de saúde, proteção de previdência, um piso. O que é isso? E eles já começaram a parar as cidades e se organizar. E, evidentemente, se alguém aqui me mostrar um motoboy numa moto boa, eu dou uma nova para ele. Não tem. Eles andam naquelas motos e morrem, têm acidentes, e nós precisamos vender moto elétrica para eles, nova, a custo zero, sem juro, porque isso melhora a poluição do país. Só o que vai economizar na estrutura de saúde já paga essas motos, que são 400 mil motos aqui na cidade de São Paulo. 400 mil motos queimando gasolina todo dia na cidade. Então, por isso que eu falo que o Brasil precisa de uma revolução social. O que vai acontecer? O país está sendo agredido. A direita brasileira aderiu ao trumpismo. Não é só a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não. Porque o Tarcísio aderiu, o PL aderiu, os governadores Caiado, Zema, tudo em silêncio. Vão pagar um preço por isso nas eleições, pode ter certeza. Isso é primeiro. Segundo, o Tarcísio aderiu ao indulto, à anistia, atacar o Supremo, vai pagar um preço por isso. Mas nós sabemos que a eleição é a conjuntura do momento, a disputa eleitoral, a campanha, a situação internacional, o mundo do jeito que está.
Então, nós precisamos resolver dois problemas. Primeiro, por que será que a esquerda se enfraqueceu e a direita se fortaleceu? Será que é por erros nossos ou porque nós fomos reprimidos de 2013 a 2019? Nós não podíamos sair nas ruas com a nossa camiseta. Vocês se lembram do Mensalão? Bem, o Mensalão tirou o presidente do PT, o secretário-geral e o tesoureiro, o presidente da Câmara, o líder do governo e o líder do PT, e 4 ministros do governo. Eu, Palocci, Guxiquem e o Márcio Tomás Bastos, que saiu, disse que não ficava mais. Vocês acham que isso não tem consequências? E a Lava Jato? Dezenas de lideranças, quadros profissionais, quadros com experiência em governo, tiveram que se afastar. O Lula foi preso, a Dilma sofreu um golpe. E aí aconteceu no mundo do trabalho? Automação, robotização, reforma da Previdência, reforma trabalhista, precarização, trabalho intermitente, trabalho de aplicativo, home office, uma mudança. Destruição dos sindicatos com a reforma sindical, porque quando eles tiram, erro nosso, porque nós devíamos ter acabado com o imposto sindical, lá atrás, que era a nossa bandeira. Nós devíamos ter feito. Mas eles fizeram para dar um golpe, porque não acabaram com o sistema S. Os sindicatos patronais, legitimamente, estão cada vez mais fortes, mas houve uma campanha contra a sindicalização, uma campanha contra a CLT, uma campanha que sindicato fizeram, e agora estão fazendo a segunda a partir da questão do INSS, contra a CONTAG, principalmente, porque é uma das coisas mais fortes que nós temos no Brasil de movimento sindical. Tirando os metalúrgicos, professores, os professores e as professoras, que é vigilante, rodoviário, químico, o golpe no sindicalismo foi poderosíssimo. Então, nós estamos... E eles ficaram com o território livre, com o espaço livre, esses 10 anos para crescer. E ainda veio a força das igrejas neopentecostais. Então, nós temos que reconstruir, de certa maneira, de baixo para cima, nesses próximos anos. E vieram as redes que nós, aí é erro político nosso, subestimamos. E demoramos muito para acordar. Agora estamos acordando. Porque é evidente que nós temos capacidade de atuar na rede como eles atuam, não fazer o que eles fazem, mas atuar como eles atuam, com a capacidade, com a intensidade, com a força. Porque não é um problema técnico, nem financeiro, apesar que tem um custo. Nós temos capacidade, estamos mostrando. E há uma mudança geracional também, né? Olha aqui, ó. Tem vários aqui de cabelo branco. O nosso presidente faz 80 anos, dia 27 de outubro agora, eu faço 16 de março. Muitos líderes nossos. Então, há uma mudança geracional, há disputa de território. E a direita, hoje, disputa conselho de pais e alunos, disputa conselhos tutelares, disputa associação, e nós vamos ter que recomeçar. É uma luta. Porque nós temos, primeiro, nós estamos no governo, eles têm que ganhar de nós. Segundo, nós temos um candidato, é o Lula. Terceiro, nós temos uma aliança. Não é pequena a nossa aliança, não. PDT, PSB, Cidadania, PT, PV, PCdoB, PSOL e Rede, mais da metade do MDB, 8 estados do PSD. Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio, Bahia, Sergipe, Alagoas, mais. Então, Minas. Então, nós temos, da Bahia até o Amazonas, ou seja, incluindo o Nordeste, mais Pará, Amapá e Amazonas, nós temos condições de eleger os senadores, eles vão eleger poucos deles mesmo, e os governadores. Então, a disputa vai se dar aqui, nesse estado, como se deu em 22. O Lula ganhou a eleição porque o Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos aqui. Aqui nós vamos fazer disputa. São Paulo, em Minas e no Rio. Essa eleição, não existe eleição nacional mais. As eleições hoje são com interferência da direita internacional e dos Estados Unidos. Não é só nas redes, não. Nós estamos vendo as sanções que estão sendo aplicadas ao Brasil e nas ameaças, inclusive militar. Teve eleição na Polônia. A Polônia viveu uma década teocrática, um Estado teocrático, católico, uma coisa reacionária, obscurantista, e veio um governo liberal, porque a União Europeia
acabou apoiando. O Trump agora foi lá derrotar o candidato da União Europeia. Veja bem, não é da social-democracia, dos socialistas, da esquerda, não, da União Europeia, e derrotou para presidente da República, para tentar reverter. Ele está se envolvendo na eleição na Alemanha com a extrema-direita, na Grã-Bretanha. Então, nós temos que nos preparar para uma campanha que vai ser duríssima. Agora, a tendência é nós vencermos, não é eles, porque eles têm que vencer de nós, temos que lembrar disso. E parar essa história que o Tarcísio é invencível. O que o Tarcísio fez no governo de São Paulo, gente? Fala uma coisa para mim. Não, está entregando as terras do Pontal Paranapanema de graça, né? Está entregando todos os institutos que nós temos agronômicos pelo Estado de São Paulo. A Sabesp, o trem, o metrô e o trem metrô está sucateado, teve uma coisa gravíssima na linha 4 agora. Então, a educação, saúde pública, a educação, o que ele fez? Está sucateando o Instituto Paula Souza, que é uma das coisas mais importantes. Porque existe um grande problema no Brasil hoje. Está havendo uma revolução tecnológica. É preciso formar a juventude. Então, as escolas técnicas, o ensino médio técnico profissional, sem deixar de ser humanista, e as escolas técnicas, são a coisa mais importante que nós temos. Porque as pesquisas que nós fazemos, as mães, inclusive as mães bolsonaristas, pedem duas coisas: meu filho na escola o dia todo, quer dizer, escola de tempo integral, e meu filho com profissão quando sair do ensino médio. Porque eu, na minha geração, meu pai nos educou o seguinte: 14 anos, ó, fora, vaza. Não, foi isso mesmo, saímos nós 4. Estamos saindo, né? Vai embora e manda dinheiro, né? Tem mais essa ainda. Não, é lógico, né? Eu tenho que criar os outros, né? Essa é a realidade de milhões de brasileiros, nós que viemos dos outros estados para São Paulo, né? Ou para Belo Horizonte, ou para o Rio de Janeiro, porque era um pouco isso. Então, hoje, o que está acontecendo é que as mães querem os filhos com profissão. E é um problema grave, porque nós não estamos preparados para isso, nossa estrutura educacional não está preparada para isso. E as empresas estão resolvendo. Tem cursos hoje, e o Sistema S também, e o Senai também. Está levando contêineres desse tamanho aqui para o norte do país, para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para formar 10, 20, 30 mil trabalhadores. E tem pleno emprego em vários estados brasileiros. Vários estados brasileiros. Vários estados. Não quer dizer que não tem pobreza, miséria, desemprego. São coisas, trabalho informal, não estou dizendo isso. Então, nós temos que fazer essa revolução. E qual é a nossa assim, quase que o nosso pesadelo? É que nós estamos sozinhos. Vocês percebem, quando vocês olham a Índia, a Turquia, que são países poderosos, tem um empresariado, tem um bloco político-social, tem luta de classe, explora os trabalhadores, tem repressão. Agora, eles têm a defesa do país. No Brasil, não. A elite brasileira não está nem aí com o Brasil. Essa é a nossa tristeza. Esse é o desafio da esquerda. Como é que a esquerda sozinha realiza as reformas estruturais que o Brasil precisa e faz o Brasil dar um salto em 10 anos se não tem aliados? Lógico, para defender a democracia teve, pode ser para defender quando os Estados Unidos tenha, mas quando chega que precisa fazer uma reforma tributária, mudar o sistema financeiro, mudar a política de juros e o país se transformar. Quando eu falo o Brasil ser uma potência, primeiro é uma potência social, de coesão social, de bem-estar social, de padrão de vida para todos os brasileiros e brasileiras. Não é só, né, o Brasil ser forte economicamente, forte militarmente. É o país ter igualdade social, justiça social também, ser democrático. O mundo, todos nós estamos vendo, a mudança no mundo é algo inacreditável. Você vê, a Nigéria e a Indonésia terão cada uma 500 milhões de habitantes daqui a 20 anos. 500. A China e a Índia têm 3 bilhões de habitantes. 3 bilhões. É uma coisa... Imagina um país onde, de manhã cedo, 500 milhões de pessoas começam a trabalhar e na metade já com tecnologia, como a China. Eu fui à China 3 vezes, desde que eu readquiri meu passaporte e passou o Covid, passou a pandemia. É uma coisa... Eu tinha ido em 2001, 2008, 2012. Voltei em 2024, gente. Uma coisa... A gente não faz ideia. E a decadência dos Estados Unidos? Porque o que o Trump está fazendo? Você sabe que, depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo, de toda a tragédia que aconteceu no mundo, ele se autorreformou.
que foi Bretton Woods. Ele controlou os bancos, separou o Banco Comercial de Investimento, fez Basileia, que exigiu uma série de medidas para os bancos poderem atuar. Ele criou o Banco Mundial e o FMI para controlar o câmbio, fez a OMC, foi criando o GATT, rodadas de Doha, regularizou o comércio nacional e cresceu, e criou o Estado de Bem-Estar Social. Vamos lembrar que, vamos deixar os Estados Unidos, que a Europa, no século XIX, era insurreição operária para todo quanto é lado, revoltas camponesas, inclusive teve a Comuna de Paris, teve a Revolução de 48, a palavra de ordem era paz nas choupanas e guerra aos castelos. O que a burguesia fez? Reforma tributária, política e agrária. E o que fez depois da Segunda Guerra Mundial? O Estado de Bem-Estar Social. A globalização, a financiarização, levou as indústrias tudo para a Ásia, destruiu o Estado de Bem-Estar Social na maioria dos países e desindustrializou e destruiu a classe média. E vieram os problemas, e veio a extrema-direita e o fascismo. Hoje, o mundo se defronta com dois mundos. Aquele foi o mundo dos Estados Unidos, que reconstruiu a Europa, reconstruiu o Japão, reconstruiu a Coreia, isolou a China até 75, isolou o Vietnã até 85. Depois fez acordo com esses dois países. E agora isola a Rússia, o Irã, Cuba, Venezuela. É a mesma política. Só que os Estados Unidos entrou em decadência. Fez o custo da guerra nos Estados Unidos, porque fez guerra esses 24 anos, o aparato militar americano. Os Estados Unidos hoje têm déficit público, déficit na conta externa, uma dívida de 45 trilhões, 35 só federal, 120% do PIB, paga 3%, e tem uma desigualdade e o país não tem coesão. E depende daquilo que eles mesmos criaram. Porque, veja bem, os Estados Unidos reclamam que os países têm superávit, mas esse superávit que contra a dívida americana. Se ele acabar com o superávit, acaba quem compra a dívida. Aliás, os países já estão deixando de comprar, já estão comprando ouro. Ele quer desvalorizar o dólar para exportar mais e importar menos. Mas acontece que é impossível reindustrializar os Estados Unidos. 1% dos Estados Unidos é agricultura, 14% é indústria, o resto é serviço. E os americanos vivem importando porque tem o dólar para financiar as importações. E o dólar é imprimindo, então transfere a inflação para nós. Reindustrializar os Estados Unidos é impossível. Então, o Trump, na verdade, não vai dar certo isso. Ele pode perder as eleições de novembro, mas tem um problema, o poder militar que ele tem. E nós estamos vendo as consequências. E o poder do dólar e das big techs. Porque o império, no fundo, os Estados Unidos é uma plutocracia, o império não é mais uma república, uma democracia. E ele está atacando o que existe de democracia nos Estados Unidos, que é um fator que vai levar grande parte do eleitorado brasileiro a não votar no Tarcísio e no bolsonarismo. É o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, que eles estão vendo como é que as liberdades políticas e civis estão sendo destruídas nos Estados Unidos. Portanto, nós vivemos uma época de grandes transformações. E qual é a questão, para me terminar? É o tamanho do Brasil, é a riqueza do Brasil, é a força do Brasil, é o que o Brasil pode significar no mundo. É isso que está em jogo também. E o desafio é se nós vamos ser capazes de fazer as mudanças do Brasil com esse tipo de elite que nós temos, que é um desafio que nós vamos ter que decifrar, é uma esfinge que nós vamos ter que decifrar. Como fazer isso? Essa que é a nova esquerda que vai surgir, porque vai surgir, dessa juventude toda que está entrando para a política. Certo? O nosso presidente Lula tem dito quem é o meu sucessor? O partido, os partidos, a organização popular. Porque não adianta falar que tem um nome se não tiver um partido, porque tudo que nós fizemos é porque nós queremos um partido. É que foi produto que eu quero... Por isso que eu falo, quem somos nós? Quais são nossas raízes? De onde veio esse pensamento político que nós temos? Veio de um fio de uma história, que é a nação brasileira. Nem vou falar do aspecto cultural que nós representamos, que nós somos uma civilização nos trópicos, que o Brasil tem a sua especificidade, porque está aí a nossa literatura, o nosso cinema, o nosso teatro, a nossa arte plástica, os nossos pensadores em todas as áreas, que o Brasil é uma potência também. E o mundo reconhece isso. Então, a minha fala aqui hoje é a seguinte: nós vamos vencer. Só isso.
Muito bom. É dos trabalhadores. Partido é das trabalhadoras. Partido é dos trabalhadores. Partido é das trabalhadoras. Muito bom. Zé, muito obrigado pela aula que você nos deu aqui. Você sabe que a esquerda, geralmente, quando se encontra, a gente fica todo mundo conversando, fica os ruídos, e não tinha um ruído hoje aqui no auditório. Tamanho da importância e da aula que você nos deu no dia de hoje. Muito obrigado por presentear novamente a nossa região com essa aula e com a sua presença aqui. E eu não tenho dúvida alguma, meu companheiro, que nós não mediremos esforços, inclusive, para, mais do que nunca, cometer justiça com a injustiça que você foi acometido, com a tomada do seu mandato com o mensalão. Tamanha injustiça que foi feita, e esse erro histórico nós iremos reparar, o povo brasileiro irá reparar, porque você tem uma importância fundamental na nossa democracia, fundamental no crescimento e no combate à desigualdade do nosso país. Então, muito obrigado, companheiro mesmo. Eu estou vendo aqui alguns vereadores, companheira Fernanda Garcia, companheiro Isídio Brito, que, inclusive, é metalúrgico aqui dessa casa, foi dirigente sindical, está aqui vereador, nossa companheira ilustre, deputada federal, hoje presidenta do Partido dos Trabalhadores aqui de Sorocaba, Ayala Bernardi. Eu vi aqui o companheiro Hamilton, que estava conosco, conversando. Uma salva de palmas para o Hamilton, que o Hamilton é uma figura icônica aqui na nossa cidade, juntamente com a companheira Yara, contribui muito aqui com o desenvolvimento da nossa cidade. Todos esses investimentos na indústria que está aqui hoje, esses dois companheiros têm papel fundamental, porque trouxe educação para cá, o Fiscar, o Nesp, ou seja, institutos federais, junto com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu vi aqui o companheiro Kelvin, que é nosso vereador do PT lá de Tatuí. Deixa eu ver qual outros vereadores que eu... Aqui... Companheira Manu, grande liderança, a FNL presente sempre, Kaique, toda a turma da FNL. Então, companheiro Verdinho aqui, além de nosso vice-presidente aqui do Sindicato Metalúrgico, é o nosso secretário de Saúde da CUT de São Paulo. Então, eu gostaria, através dessas grandes lideranças, cumprimentar todos os demais. O companheiro Marcelo foi deputado federal, contribuiu e muito, inclusive, também na organização do nosso Partido dos Trabalhadores lá no Alto Tietê. E, em nome do companheiro, eu gostaria de cumprimentar todos as demais lideranças. O Comitê de Mulheres, nossa grande Virgínia aqui, Comitê de Mulheres fundamental. Inclusive, as mulheres da nossa juventude salvou a nossa democracia em 2022. Seremos eternamente gratos. Então, companheiro Jeremias, cadê o companheiro Jeremias? Companheiro Jeremias, né, representado aqui também. Então, a Fernanda, já falamos sobre a companheira Fernanda Garcia, companheiro Geninho, lá de Mairim, ou seja, todas essas grandes lideranças que contribuem e fortalecem aqui a nossa democracia na nossa região. E eu vou aproveitar e já passar logo aqui a nossa juventude, né? Nossa Heleninha, representando a nossa juventude do Partido dos Trabalhadores, faz parte da executiva agora do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo. E tirando isso agora, por favor, Marcelo, porque o companheiro Zé disse que, assim, gente, eu estou cansado e está viajando para caramba e está percorrendo o país inteiro, fortalecendo nossa democracia. Disse, eu vou falar só meia horinha que eu estou cansado. Mas ficou meia hora, 40 minutos, e a gente ficaria aqui o dia inteiro aqui. Mas vamos aproveitar agora para as perguntas, né? Aproveitar um pouco mais do Zé aqui e passar para o companheiro Marcelinho para fazer as perguntas aqui para a nossa grande liderança, o Zé. Vamos lá, isso aí, Marcelo. Leandro. Zé, primeiro, né, agradecer mais uma vez, como o Leandro já falou, pela oportunidade que você nos dá de estarmos junto com você aqui. E se você me permite rapidinho, Leandro, eu sou paranaense e eu acompanhei um pouco da história do Zé Dirceu, tinha lá meus 17 anos, e agradecer você primeiro, Zé, pelo projeto que o PT desenvolveu junto com você, que tirou muita gente do mapa da fome, e a minha família também, lá no Paraná. Agradecer você por isso, primeiramente, viu? E aí agradecer a todos vocês que mandaram as perguntas, e por conta do tempo também, pelo trabalho que todo dia, né, o companheiro Zé Dirceu esteve aqui com a gente também, a correria toda. Nós selecionamos 2 perguntas, certo? Mas agradecer todas as demais perguntas que fizeram e agradecer pela paciência também. E como você falou, Leandro, o Zé Dirceu começou a falar
e o silêncio foi gigantesco. Isso mostra o quanto o homem é forte, o homem é grande, e o quanto nós queríamos aprender mais um pouco com vocês, Edilson. A primeira pergunta é do Paulo Dias, ele que é assessor parlamentar. Ele pergunta assim: como apresentar um projeto de Estado soberano, desenvolvido e socialmente justo nos tempos atuais do poder religioso e das redes? Ele agradece você, Zé, pela luta, coragem e clareza de projeto. A segunda é da companheira Maria Camila, ela é advogada. Ela pergunta: se dependesse das cidades médias como Sorocaba, o PT teria perdido todas as eleições. Por que o partido nunca conseguiu furar essa bolha? Essas são as duas perguntas. Eu acabei não falando, me perdi na minha fala, sobre o projeto de desenvolvimento nacional. Na verdade, eu comecei a falar do governo do presidente Lula e acabei mudando. São 3 linhas que foram sendo desenvolvidas no governo. Apesar da minoria na Câmara e no Senado, apesar da oposição da Faria Lima, do capital agrário, de grandes setores do empresariado, o Lula retomou o fio da história também em 2 questões importantes. A nova indústria Brasil, que significa reindustrialização e inovação, quer dizer, entrada da economia mecânica para a economia digital e meio ambiente. É muito importante isso, porque, para dar um exemplo, nós importamos mais que exportamos 50 bilhões de dólares, é muito, de produtos químicos. E o Brasil pode produzir, porque a indústria química foi bloqueada. E a Lava Jato teve um papel nisso também, ela parou. Ela não continuou a química fina, não conseguiu se desenvolver. Como a indústria de fármacos, o complexo de saúde é fundamental para a reindustrialização do país. E a própria agricultura e a pecuária, e a mineração, porque nós não agregamos valor nesses produtos. Então, tem uma nova indústria Brasil. Segundo é reorganizar os bancos públicos estatais. Nós perdemos a Eletrobras, mas nós temos a Petrobras. Junto com os bancos públicos, joga um papel fundamental. Por quê? O que é o PAC? A economia está crescendo. É muito pelo investimento privado, pela agricultura, pela construção civil, pela indústria, mas é basicamente por causa da Petrobras, que são 100 bilhões de dólares em 4 anos, saneamento, que é o BNDES, que está dando concessão, mas quem financia é o BNDES. Habitação, que é a Caixa Econômica Federal, e o agronegócio é o Banco do Brasil, e energia, transição energética, solar, eólica, biocombustível, hidrogênio. E terceiro, fazer a transição para a economia digital e a transição energética. São 3 eixos do projeto dentro das condições que nós estamos vivendo, que é a minoria na Câmara e no Senado, que desmontaram a Eletrobras, venderam a Vale do Rio Doce, porque o Estado antes tinha mais força para fazer alavancar o crescimento que tem hoje, e dentro das condições mundiais. Outra questão fundamental na linha do governo, que é a política externa. Quando nós optamos pelos BRICS, pelo Sul Global, significa que nós estamos buscando tecnologia, mercados e financiamento num outro bloco que tem muito mais capacidade que o bloco que os Estados Unidos acaba administrando. Porque, se vocês observarem a Europa nesse momento, a Europa está em crise profunda. Aliás, os jornais hoje trazem a crise na França, na Grã-Bretanha, na Alemanha. É uma situação porque está estagnada, não cresce, a energia ficou caríssima, a indústria ficou obsoleta, tem um problema grave social. A Europa hoje tem um plano europeu de subsídio de alimentação e de habitação, porque, se for cobrar energia, cobrar impostos de alimento e cobrar aluguel pelo preço de mercado, vira uma crise social. Aliás, está virando. Não sei se vocês têm acompanhado as manifestações contra o turismo na Itália, porque virou um problema grave a questão do turismo também. E a imigração e a extrema-direita crescendo. Então, dentro dessas condições, o que nós podemos... Já a questão democrática, eu acredito que nós estamos precisando de uma reforma política eleitoral. Essa questão das emendas impositivas, porque nós, às vezes, não podemos cometer 2 erros.
achar que os partidos são fisiológicos, não tem programa, não tem ideologia, não tem base social. Não vamos cometer esse erro. A direita brasileira, qualquer proposta que nós fizermos na Câmara, eles têm uma contraproposta e depende de interesses claros. Tem fisiologia, tem uso da emenda parlamentar, tem uso da máquina, tudo isso tem, mas não vamos pensar com isso que eles não têm base social, eleitoral, que eles não têm. É só discutir reforma tributária, nós estamos vendo cada um de um lado. Qualquer questão que nós formos discutir. Essa é uma questão, mas é preciso mudar o sistema político eleitoral. Por quê? Primeiro, esse 8,70 só existe no Brasil. Em todo o mundo, a Câmara representa a nação. Se o Estado tem um deputado, é um deputado. É só dividir os 513 pela população do Estado. São Paulo tinha que ter 111 deputados, tem 70. O Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins e Roraima deviam ter 10, tem 40. Então já tem 30 de São Paulo aí. E outros estados iam perder 1, 2 deputados, não ia mudar nada. Segundo, não se vota em nome, no lugar nenhum do mundo. Eu vou votar nesse deputado, esse não. É no partido, na lista ou no voto distrital. Aqui no Brasil você vota em nome. Isso fortalece o quê? O individualismo, o voto comprado, o voto e não o voto partidário, o voto no partido, na lista do partido, que é em todo. A Argentina está tendo eleição, é voto de lista. No Peru, no Chile, no México, é uma coisa muito brasileira. Porque quem criou isso? A ditadura, evidentemente. Primeiro criou os estados para ter mais 8 deputados, 3 senadores, para não perder a eleição de 78. Porque, na verdade, se nós olharmos quando foi criado o Acre, Rondônia e Amapá e Roraima de Estado, nenhum deles tinha condições de ser Estado, gente. Se somar que naquela época os 4, não dava 2 milhões de habitantes. Isso é território, né? Outra coisa é dividir um Estado e criar Tocantins, e era necessário. Como quase que o Pará divide em 3 estados também. Não adiantou nada não dividir. Está criando um estado entre o Piauí, o Pará, o Maranhão e a Bahia. Está criando. Ali começou a criar uma unidade geográfica, uma unidade cultural, uma unidade econômica, e vai criando uma identidade. Daqui a pouco vai aparecer o problema. Então, fazer uma reforma eleitoral para a democracia é muito importante. E garantir a democracia, né? Não pode ter anistia, tem que condenar os golpistas. Então, eu acredito que, nesse sentido, a primeira pergunta eu responderia mais assim. A segunda era... Eu tomei nota, mas está no celular, que eu esqueci a caneta e o papel. Só um segundo. As a cidades segunda médias. Não, se dependesse das cidades médias, como Sorocaba, o PT teria perdido as eleições, porque o partido nunca conseguiu furar a bolha. Não, veja bem. Essa é uma questão mais cultural, política e ideológica do que ser pequena, média e grande cidade. Vamos lembrar de Santa Catarina. O Lula teve 82% de votos em Santa Catarina. E o Bolsonaro hoje tem 70%. O que mudou em Santa Catarina? Primeiro, Santa Catarina tem 80% da mão de obra formal. Vocês sabiam disso? 80%. A média é 49%, 51%. Segundo, Santa Catarina tem uma pobreza muito baixa, muito baixa. Terceiro, não tem desemprego. Quarto, tem uma disputa política e ideológica de uma direita que já tinha raízes fascistas, e a direita se apoderou e criou e disputou, inclusive, o eleitorado popular. Aonde nós somos fortes em Santa Catarina? No sudoeste, onde está a menor população. Por quê? Pequena propriedade agrícola. Então, tem uma explicação, que foi mudança estrutural, e tem uma explicação política, que nós temos sempre que lembrar que nós ficamos 10 anos sem poder fazer política, gente, sem fazer disputa. Pensa bem, não é pouca coisa. O Lula foi preso. Era um processo sumário político de exceção, mas foi. A Dilma sofreu impeachment. Nós passamos 7 anos, fora a campanha que sempre se fez contra nós, o que nós passamos, eles ocuparam o espaço. Isso vale muito para São Paulo, para o estado de São Paulo, que é o estado onde nós mais sofremos, onde nós éramos mais fortes, porque nunca São Paulo teve um partido forte de oposição, assim vamos dizer, de esquerda. Vocês sabem que, em São Paulo, o PTB nunca conseguiu ser forte. Aqui teve o ademarismo, o janismo, o malufismo. O PT é a primeira força política que consegue. Nós chegamos a governar a metade do estado de São Paulo em população.
A Grande São Paulo quase foi vermelha. Está aqui o nosso ex-prefeito, o Marcelo, que conhece tão bem a Grande São Paulo. Então, há um fator de disputa política. Aquilo que eu falei, como é que forma a consciência? A consciência se forma na formação educacional, na formação familiar, nas condições que você vive, sociais, e também na disputa político-cultural. Por que nós não temos... o partido vai perdendo força organizativa? Porque ele foi atacado e porque deixou de fazer formação política, de fazer luta política. Então, a solução para isso, certo, é o que nós estamos fazendo, porque, a rigor, nós ganhamos a eleição porque nós conquistamos 4 milhões de votos em São Paulo, que era do Bolsonaro. Conquistamos com a Frente Democrática, com a Frente Ampla. E nós temos que... Você tem a experiência do sindicato aqui. Essa experiência é uma experiência que tem que ser replicada no Brasil todo, porque nós temos que dar uma resposta. Como reorganizar o movimento sindical? Mesma coisa com relação à juventude. Quando nós levantamos a bandeira do 6 por 1, nós fizemos uma mudança completamente na relação com a juventude do setor comerciário, que não é por acaso que é organizado pelo GT. Não é por acaso. Nós não conseguimos organizar os comerciários. Mesma coisa agora. Nós temos que ter um olhar para organizar os trabalhadores de aplicativo, os trabalhadores uberizados e os trabalhadores empreendedores, porque eles vão começar... Eu dou sempre o exemplo. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 1980, fui trabalhar lá de auxiliar administrativo, porque eu não tinha título universitário ainda. E fiz questão de trabalhar. Eu não gosto dessa coisa de pôr no emprego e fazer outra coisa. Depois, quando eu me formei, eu passei a ganhar o salário de auxiliar parlamentar. Quando eu cheguei, começaram a terceirizar a limpeza na Assembleia Legislativa. Aquelas senhoras chegavam lá, depois de pegar 3 ônibus, arrastando 2 filhos, trabalhar sem registro, sem uniforme, sem nada. Quanto tempo durou isso? 1 ano e meio depois, elas ocuparam o plenário da Assembleia. A Luz Erondim na frente. Lembra? O Hamilton está aqui, com a Luz Erondim na frente. Lembra dos vigilantes? Eles tinham que comprar o revólver, não tinha colete, não tinha seguro de vida. Tem 500 mil de vigilantes no Brasil hoje, tudo sindicalizado, tudo com direito. Essa história que o trabalhador aceita exploração, péssimas condições de trabalho, isso é um conto que querem enfiar na nossa cabeça. Já vi como é que os meninos da aplicação... Eu sei porque eu tenho um genro que é motoboy. Como é que aliás, eles têm a língua deles, as conversas deles, a coisa completamente diferente. Né? Eles já pararam a cidade 2 vezes. Não tem isso. Agora, nós temos que fazer essa luta. Se nós não fazermos uma luta, tanto a luta para disputar classes médias, porque a classe média brasileira, no fundo, ela está espremida. Essa questão da isenção de imposto de renda para até 5, 7 mil reais e a conta de luz até 80 centavos, isso vai fazer... Pensa bem que é 14º salário para a imensa maioria das pessoas que trabalham registradas no Brasil. É uma mudança grande. Então, nós temos que fazer a disputa política, cultural, mas temos que tomar medidas na política econômica e social que beneficiem setores. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que eu posso estar errado, mas eu acho que há um cansaço na sociedade com o bolsonarismo, com a violência deles, com a verborragia deles, com a agressividade deles, porque nós não devemos entrar nessa. Não devemos repetir os métodos deles. Nós temos de nos apoderarmos dos instrumentos modernos que eles se apoderaram, mas não repetir os métodos deles. Porque a sociedade quer paz. Porque essa questão de armar a população, você sabe que foi feita pesquisa entre as mães evangélicas, eles abandonaram algumas pautas por causa da reação das mães evangélicas. A questão da pedofilia, controle das redes, eles começaram a falar que eram contra, daqui a pouco eles foram mudando, votaram a favor. Eles pararam de falar negócio de arma. Então, nós temos também que fazer a disputa política. Lógico que eu não tenho uma solução para o problema de cidades como Sorocaba ou estados como Santa Catarina, entendeu? Mas, na verdade, se nós observarmos, quero repetir, em 1918, quando Haddad teve 32 milhões de votos,
Eu falei, eu estava preso, nós vamos ganhar a próxima eleição, porque ter 32 milhões de votos naquelas condições é que nós tínhamos uma base política social muito sólida. E nós temos essa base no Brasil. Porque também nós não podemos subestimar a direita e a extrema-direita, mas nós não podemos nos subestimar, achar que nós não temos força. É eles que têm que ganhar de nós, gente. É eles. Antes da gente encerrar aqui, Zé, tem um presente para você também. As nossas companheiras do PT, lá de Biúna, a Amanda, que é a presidente, e a vice, Adriele, que entregar um presente para você. Quero agradecer a Amanda e a Adriele, que são presidente e vice, duas jovens e duas mulheres. Olha como é que o PT está mudando. Está mudando para melhor. Vocês sabem que eu tenho uma ligação com o Ibiúna por causa do Congresso da Uni de 68. Aliás, lá tem um monumento que nós... acho que foi... Isso. Não, já falaram isso para mim, nós vamos conversar sobre isso, nós vamos revitalizar esse movimento. Então... E a coisa maravilhosa é que é uma agricultura orgânica. Eu não falei aqui da agricultura familiar. O Brasil tem 4 milhões de propriedades agrícolas familiares. 2 milhões não tem crédito, não tem pacote tecnológico. Se nós conseguirmos avançar na reforma agrária e generalizar o apoio à agricultura familiar, é isso. Nós resolvemos grande parte desse problema de preço de gênero alimentício que nos atormentou ano passado. Eu queria falar, acabei não falando disso, mas, muito obrigado. Viu? Eu gosto. Se tem uma coisa que eu gosto é de comer bem. Já vi que eu vou fazer umas saladas maravilhosas aqui. Aliás, do queijo também, como bom mineiro. Muito obrigado, viu? Foi, galera. Obrigado e até uma próxima.